Hoje com o pastor Joseph Prince. Deus disse, eu não quero os que são brilhantes intelectualmente. Eu não quero os de boa aparência e muito sofisticados. Eu não quero os musculosos. A Bíblia diz que Deus não tem prazer nenhum na força dos homens, na perna dos homens, ou na perna dos cavalos que corriam. Era assim que mostravam a sua força. Deus não se agradava dessas coisas. Deus usa os fracos, os que são desprezíveis, para confundir as outras coisas. Os valores do mundo estão invertidos. O mundo zoa de pessoas que são fracas e desprezíveis. Amém? E muitas vezes zombam dessas pessoas em algumas partes do mundo onde as pessoas são valorizadas pela sua beleza, zombam das pessoas que não são muitas vezes tão bonitas ou não são muito inteligentes. E por isso existe muito bullying. Pessoas que vieram de famílias que têm dinheiro e tudo mais, às vezes se sentem até numa posição superior, mas são vazios. Sentem um vazio. Já vi famílias que perderam todo o dinheiro da noite para o dia por causa de problema na bolsa de valores e se sentiram vazios. Era tudo que tinha. Amém? Não sou contra qualquer tipo de prosperidade, pessoas que têm dinheiro, graças a Deus. Deus abençoou tal pessoa. Amém? E muitos de nós aqui, quando começamos as nossas vidas, começamos com nada e hoje Deus nos supriu com tudo que temos. Tudo que realmente importa. Amém? Glória a Deus. Isso inclui dinheiro, certo? Dinheiro é uma ferramenta. Dinheiro é um servo, mas não um bom mestre. Ok? Mas estou te mostrando o caminho do Senhor. Se aprender isso, vai aprender a receber tudo aquilo que Deus quer dar para você. E muitas vezes estamos na AM quando Deus está na FM. É uma frequência diferente. Sabemos que nada errado com a provisão, nada errado do lado de Deus. O problema é que não estamos na frequência certa. Algumas pessoas perdem tudo, mas não ficam abaladas. Ainda continuam na luta. E eles são salvos, porque só dá para salvar quem quer ser salvo. Mas aqueles que lutam enquanto estão afogando, não podem ser salvos. Voltando aqui ao texto. Vamos para a primeira parte que diz, vede, irmãos, a vossa vocação. Não fique dizendo, pastor Prince, eu formei da faculdade tal, e depois disso eu fui para aquela outra faculdade. Sabe, me alegro que está aqui. Mas não faça isso. Você diz, eu sou sábio de acordo com o mundo? Sim, é por isso que a Bíblia não diz, nunca nenhum sábio será chamado. Diz que não muitos. Você pode ser uma exceção, ok? Feliz agora, posso continuar pregando? Ok, obrigado. Aqui diz não muitos fortes também. O pastor Lawrence é uma pessoa forte, certo? Mas muitos de nós não somos, certo? Lawrence, não muitos de nós? Então não se sinta ofendido, certo? Que Deus não pode usar meus músculos. Certo? Não muitos. Ele disse, não muitos musculosos são chamados. Certo? Você é um dos poucos. Ok. Não está dizendo isso. É bom ter boa aparência, é bom ter dinheiro, é bom ter educação, é bom ter essas coisas, é bom ter músculos. É bom, sabe, ter todas essas coisas. Mas o problema com essas coisas aqui pode te fazer orgulhoso. Faz que tenha uma licença, um meio pelo qual você obteve, e faz com que essas coisas te dão a confiança, e nisso se orgulha. E isso se torna um problema, Deus não pode usar isso. Por isso eu creio que, antes de ver Gideão, eu creio que Sansão era um homem muito fraco, e em todos os filmes que fizeram de Sansão cometeram um erro. Sempre colocam um homem musculoso e forte, como Sansão, e eu acho que Sansão era o tipo de cara que sempre caminhava e parecia um boneco. Sabe aquele boneco de madeira que quando balançam ele faz um tipo de barulho musical? Certo? Em alguns lugares usam isso como instrumento. Ele parecia com aquele boneco. Era o tipo de pessoa que tinha que correr no chuveiro para se molhar. De tão magro. Eu creio que Sansão era magro, eu creio nisso. Então quando ele tirou aquelas portas que eram de bronze, todos sabiam que era o Senhor neste homem. Para que Deus recebesse a glória, para que nenhuma carne se gloriasse, mas nos filmes com músculos e uma vez colocaram um tipo de Mister Universo, ele foi o Sansão?
Desculpa, era o Hércules. Mas sempre colocaram homens musculosos como Sansão. E quando ele fazia algo grande, então eram os seus músculos que ficavam flexos. E os jovens assistem aquilo e pensam, eu tenho que ter um corpo assim, mas a Bíblia diz que o Espírito do Senhor vinha sobre ele. Era um homem ordinário antes de fazer qualquer coisa, até o Espírito Santo vir sobre ele. Então eu creio que ele era magro. Amém? Posso ouvir um amém? Quando se trata de pessoas comuns, Deus tem uma beleza que o mundo ainda não viu. Deus tem algo chamado brilho. Não pode ter o brilho de Deus se depende da sua aparência. Eu já vi isso, igreja. Sabe, os meus pastores vão concordar. Lawrence concorda porque ele esteve comigo. Também outros pastores, como o pastor Joe, que quando eu me encontro com pessoas, isso acontece por muitas vezes, certo? Na América, eu posso dizer quem está lendo os meus livros, quem tem me escutado e por quanto tempo tem feito isso. Só olhando nos seus rostos, certo? Dá para ver porque existe um brilho. Então dá para ver nos seus rostos quanto tempo estão fazendo isso. E dá até para dizer quem foi convidado por força. Quando estou assinando os livros, dá para ver quem foi levado ali à força e quem não foi. Dá para ver só nos seus rostos e não tem nada a ver com a beleza ou sua aparência ou, sabe, se é bonito, coisas desse tipo. Muitos são até de boa aparência, sabia? Ok? No natural, mas há um brilho porque estão seguindo a graça. Amém? Há um brilho. E eles mesmos nem sabem disso. Amém? Se você tiver uma oportunidade de passar tempo na presença do Senhor por um longo tempo, no seu devocional, lendo a palavra, ou orando, e depois você passa pelo espelho, você vai ver, parece mais jovem, está brilhando mais, você tem um brilho. Já percebeu isso? Já viu duas pessoas apaixonadas? Deixa eu dar uma ilustração natural. Talvez vai ajudar. Duas pessoas apaixonadas em um parque, e você então anda na direção deles, eles estão se despedindo, então dão um beijo, e você pode ver que estão apaixonados, dois jovens, apaixonados. Amém? E então, um deles vem andando na sua direção, olha a face deles, fica brilhando. Não está brilhando mais para outra pessoa, mas está somente brilhando, alegre. Ah, sabe? Bem, não é bem assim, mas um brilho. Não percebemos que, como o nosso rosto brilha quando olhamos para o Senhor. Amém. Deus usa pessoas até sem cultura. A Inglaterra nos anos 1800 foi chacoalhada pelo Evangelho de Jesus Cristo, por um homem que também era um pastor, e foi um pastor da primeira igreja que foi considerada mega igreja. No mundo inteiro foi a primeira. Dezenas de milhares de pessoas se reuniam para ouvi-lo todo domingo. Seu nome, Charles Spurgeon. Quando Spurgeon era um jovem, era um dia com neve, e ele estava caminhando, andando na neve, procurando uma igreja. Ele estava cansado do pecado, e havia uma pequena igreja, ele entrou ali, o pastor não estava pregando naquele dia, mas era um sapateiro, no meio da igreja, com poucas pessoas. Ele se levantou e pregou em cima do texto: olhem para mim e sejam salvos. Ele pregou sobre olhar. E falou, olhar para quem? Olhe para mim, o Senhor disse. E qual foi o resultado? 3 coisas ele falou. E Charles Spurgeon foi salvo. E ele não tinha cultura. Já leu os escritos dele? As palavras que ele usa? Tem que meditar por um tempo para entender essas palavras. Amém? E um tanto quanto poético. Ele sabia se expressar lindamente. Este foi um jovem, ele era um garoto sem cultura. Deus pode te usar. Deus pode te usar. Posso ouvir um amém? Voltando a Gideão, foi um tempo quando os inimigos estavam atacando, e todas as vezes que eles conseguiam fazer algum tipo de colheita, os inimigos chegavam, os midianitas, e tomavam toda a colheita. Então um jovem chamado Gideão, ok? Isso aconteceu com ele, o anjo do Senhor, que provavelmente era uma aparição pré-encarnada de Cristo. O anjo do Senhor na Bíblia é sempre ele. Veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Deus não nos vê como o homem nos vê, certo? Ele estava escondido, deu para ver isso, escondido, malhando
certo? O trigo. Então ele estava secretamente, sabe, escondendo a colheita para que os midianitas não soubessem disso. Em um certo esconderijo, certo? E ainda o Senhor aparece para ele e diz, homem valoroso. Quantos sabem que Deus chama aquilo que não é como se já fosse? Não quer dizer que aquilo não é. Aos olhos de Deus, essas coisas são. Aquilo não é nos nossos olhos. Deus chama aquilo que não é, visivelmente, não palpável, certo? Deus chama essas coisas que não são aos nossos olhos, como se já fossem. Devemos entrar na dimensão de Deus, porque Ele vê coisas que não vemos. Posso ouvir um amém? Mas por que Deus escolheu Gideão? Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse, o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Você já fez essa pergunta? Ninguém aqui. E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Agora, poderíamos dizer que este homem era de valor? Será? Olha a resposta de Deus. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Agora, escute bem. Sempre que escuto essa pregação, já ouvi muito, mas nunca ouvi alguém pregar corretamente. Essa parte aqui, vai na tua força. Eu sempre ouvi alguém dizer, certo, que Deus chamou Gideão, talvez porque ele era corajoso, ainda que estivesse escondendo. Ele tinha fé, mas na verdade ela foi se manifestar mais tarde. Não foi no começo? Ele falou isso, se Deus é por nós, porque tudo isso nos sobreveio, ele estava fraco. Nós sabemos que o seu nome foi até mesmo mencionado no livro de Hebreus, como um dos heróis da fé, mas olha como Deus começou com ele. Certo? Foi na sua fraqueza. Então quando Deus diz, vai nessa tua força, você sabe o que é isso? Sua fraqueza. Essa é a interpretação correta. Vá nessa tua força, desde que você seja fraco aos seus próprios olhos. Isso é força. É a sua força. Nunca perca essa sensação de fraqueza. Sim, pode dizer, digo fraco, eu sou forte. Mas lembre-se disso, você é forte no Senhor. Sim, é verdade. Você não é mais um pecador. Você é a justiça de Deus. Mas é em Cristo Jesus. Em você mesmo tem a carne que Deus deixou, para que nunca se orgulhe e se vanglorie. Deus deixou essa carne em todos nós. Deus poderia nos fazer nascer de novo sem a carne. E Ele deixou essa carne em nós e de vez em quando existe esse paradoxo. Às vezes me sinto justo, sabe? E às vezes eu não me sinto tão justo, mas a palavra diz que eu sou a justiça de Deus em Cristo. Eu também tenho todos esses pensamentos errados e sentimentos. Mas ainda assim Deus diz, os pecados foram removidos da minha vida na cruz de uma vez por todas. Amém? Mas ainda luto. Então existe esse paradoxo porque há uma carne. E um dia ela será eliminada. Quando Jesus voltar, num piscar de olhos, teremos um corpo novo. Agora, a carne não é o corpo. Ainda que use o corpo mais, ela reside mais ou menos. Essa é a minha opinião falando desse assunto, se eu puder fazer isso. Esta é minha ideia da carne. É isso que está em algum lugar, dentro do corpo e na alma. Quando o arrebatamento acontecer, nosso espírito será o mesmo, aquele que nasceu de novo, e a sua alma seja qual for o seu estado, se já está mais maduro ou não, certo? E o seu corpo vai mudar. A única coisa que vai mudar vai ser o corpo. Não vai ter mais a carne. A carne é a parte que ama pecar. Recebemos isso do pai Adão, que não é mais nosso pai. Estamos em Cristo. O último Adão. Posso ouvir um amém? Você está entendendo? Então, Gideão ouviu. Amo isso. Olhar para o Senhor. Se o Senhor é conosco, então isso não deveria ter acontecido. Isso é bom, porque estou contigo agora. Ele disse isso. Lembre-se sempre disso. Certo? Sua fraqueza é como Deus trabalha em você. Vá nessa sua força. Deus não disse, eu vou te dar a minha força, ok? Lembre-se disso. Então, Deus disse, não te enviei eu. Ele disse, ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Olha bem, ele disse, eis que a minha família é a mais pobre em Manassés. Haviam 12 tribos, ok? A tribo real de Judá, amém? A tribo de sacerdotes dos levitas.
Todas as tribos tinham famílias nelas. Muitas famílias. E na tribo de Manassés, por falar nisso, o povo de Manassés, eles eram, na verdade, da linhagem de José. Certo, Efraim e Manassés. Manassés foi rejeitado por Jacó quando abençoou os dois. Se lembra? O mais novo foi abençoado. Então, Manassés foi de onde Gideão veio. E não só isso. Poderíamos dizer que já era uma tribo que era não exatamente muito bem conceituada, de acordo com certos níveis, de acordo com a história de Israel. Mas de todas as tribos de Manassés, a dele era mais pobre. A família de Gideão era mais pobre. E ele disse, da família mais pobre, eu sou o menor na casa de meu pai. Isso é como se dissessem, eu estou no fundo do poço. Isso nem é o fundo do poço. Isso já é mais embaixo, debaixo do poço. O poço está em cima de você e você está debaixo do fundo do poço, sabe disso? Isso é realmente ruim. Já se sentiu assim, que você é o menor da casa de seu pai? Quando você faz algo, eles te perguntam, o que é que você veio fazer aqui? Isso aconteceu com Davi? O pai de Davi até esqueceu que tinha outro filho. Se lembra quando o profeta chegou para ungir o rei? Ele levou todos os seus filhos diante do profeta? E o profeta disse o quê? Samuel disse, são só esses? Eu me lembro agora, tenho mais um filho. Uau, imagina se fosse você. Ele está lá fora cuidando das ovelhas. E o profeta disse, não vamos comer até que ele venha. Então o trouxeram. Por que Samuel disse, não vamos comer até que ele venha? Parece que o pai deve ter ficado, aquele menino não tem nada. Não comeremos até que venha. Ele teve que persuadir o pai. Colocar uma pressão. O garoto entrou. A Bíblia diz que ele era ruivo, formoso de semblante. Amém, provavelmente com cheiro de ovelha. E o Senhor disse para ungí-lo porque era ele. E Deus o usou. Isso foi quando Israel estava em derrota. E Israel foi ameaçado pelos filisteus. Para evitar um massacre, os filisteus tinham um exército e sabiam que podiam derrotar Israel no natural. Mas para evitar o massacre, no processo disseram, só mande um campeão. E eles mandaram o maior de todos eles, o mais forte, um guerreiro. E como Deus derrotou aquele tal guerreiro poderoso, Golias, um garoto, uma pedra e uma funda. Um garoto, diga garoto, uma pedra e uma funda. Foi vergonhoso ao inimigo um garoto, uma pedra e uma funda. Como tinha a funda? Bem, naqueles dias, Davi provavelmente pegava um pedaço de material de couro de um bode ou de um boi, certo? Então ele pegava aquele material e secava no sol até ser curado. Ok? E com aquele material fazia uma funda. E para que fosse então curado, deixava aquilo no sol para poder usar. Depois ainda tinha outro processo. Pegava um pouco de sal e esfregava naquilo, até se tornar macio e liso. E estava pronto. Ele pegava, colocava no bolso e depois ia cuidar das ovelhas e usava a sua funda praticando até se tornar uma boa pontaria. E muito bom. Foi o que aconteceu com Golias. Foi derrotado. Sabe, arqueólogos dizem que descobriram um capacete que não era de Golias, mas encontraram o capacete. Encontraram um capacete dos filisteus. E aquilo cobria até mesmo a sobrancelha. Então, para que o filisteu tivesse sua testa exposta, ele devia estar rindo. E Davi enviou a pedra. Foi a última gargalhada. Davi cortou a sua cabeça para que não levantasse. Foi assim, amém? Um garoto, uma pedra. Ele escolheu 5 pedras, mas usou só uma. Uma pedra. E olha, quando Golias caiu, ele não estava morto ainda. Por favor, me deixa morrer. Com estilo. Uma flecha ou algo assim. Isso é vergonhoso. Um garoto, uma pedra, uma funda foi o seu último pensamento. É o jeito de Deus. Eu sou apenas um garoto, eu sou o menor. Você qualifica. E o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fosse um só homem. Amém? E você sabe como ele fez. Quando a batalha chegou, ele usou cântaros, um vaso e trombetas.
e falou para todos: façam o que eu faço. Toquem para chamar a atenção deles, do inimigo. Toquem para chamar a atenção deles. Mas ele não tinha nenhuma arma. Ok? E quebrem os cântaros para que a luz apareça. E o inimigo foi derrotado. Temos esse tesouro em vasos de barro, a Bíblia diz. Em vasos de barro, a Bíblia diz, em vasos terrestres. Existe um processo de quebrantamento, certo? E Deus não usa nenhuma enfermidade. É um processo de quebrantamento para nos livrar da confiança própria e da vontade própria. Amém? Para que a luz brilhe. Sabe o que eles disseram quando quebraram os vasos? Eles gritaram: espada do Senhor. Mas onde estava a espada? Não podia ver, mas a espada mais poderosa é a espada do Senhor, que derrota o inimigo. Você sabe o que deu para Gideão essa confiança de ir até o acampamento do inimigo? Teve um sonho. Na verdade, não foi isso. Ele ouviu um sonho. Gideão e seu escudeiro, uma certa noite, foram até o acampamento do inimigo, bem quietos foram lá, e então eles ouviram alguém que estava falando. Era um dos soldados midianitas. Era um falando para o outro: sabe, eu tive um sonho ontem. Um sonho terrível, me fala. Eu sonhei que, sabe, um pão de cevada. Sabe o que é isso? Um pão de cevada era o pão das pessoas comuns, pobres. Jesus, quando multiplicou aqueles pães, eram pães de cevada. Não eram de trigo, que era geralmente para os ricos. Cevada é para o povo comum. Os pobres, comida deles, era um pão de cevada. Ele disse que aquele pão descia a montanha e derrubava as tendas dos midianitas, os inimigos, e todas as tendas caíam e o povo começava a correr. Que sonho terrível, o outro disse. E o outro disse: sabe o que é isso? É Gideão e seus soldados. Então Gideão ficou com confiança por causa do sonho. Só para que você saiba, Midian quer dizer luta. Olha no hebraico, Midian quer dizer luta. Se há luta ou tudo mais, sabe quem deve descer nessa situação? Jesus, o pão da vida. Ele é o pão. Amém? Nada com virtude, nada com poder, nada sobrenatural sobre um simples pão, cevada. Quando Jesus pegou 5 pães e 2 peixes, 5 pães e 2 peixes, não havia nada naqueles pães. Não havia nada nos peixes. Tudo estava no Senhor. Ele usa as coisas pequenas que são vãs, insignificantes. Amém? Nada. Escute, havia um garoto com 5 pães e 2 peixes. Deus usou o garoto, usou 5 pães para alimentar mais de 5.000. Nada a ver com os cestos, nada a ver com os 12 discípulos. Tudo a ver com o Senhor. Seja o que tiver, se tem o Senhor, olha bem aqui. Ele disse: certamente serei contigo, e derrotarás os midianitas. Vencemos luta na nossa vida, colocando Jesus em primeiro lugar. Quando alguém fala comigo sobre lutas que a pessoa está passando, eu só digo para a pessoa colocar Jesus em primeiro lugar. Só colocar Jesus na frente. Seja qual for o problema, coloca Jesus na frente. Amém? Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Lembre-se, até para a cura, para o seu corpo, Deus usa aquilo que não é, como se já fosse. Alguns não entenderam que, quando vão ao doutor e os doutores dizem não há nada errado com você, você está passando por um pequeno problema de estresse, a pessoa nem percebe que depois Deus vem e traz a cura. Antes daquilo piorar, Deus ouviu a sua oração. Mas não foi algo espetacular, não foi durante uma reunião de cura. Você vem aqui! E colocam a mão sobre você e existe aquela energia, o seu cabelo vai... E você sente e cai 2 vezes, dum, e sabe? Se levanta curado. As pessoas gostam disso. E é só tomar Santa Ceia, certo? Faz agora os testes. Santa Ceia, O problema é a carne, até mesmo para nossos pregadores. Combatemos com a carne quando tomamos a Santa Ceia e dizemos: é isso? Não falamos isso. Mas veja, Deus usa isso. Simples. Símbolo do corpo de Cristo. Para confundir aquilo que é. Ele pode curar todas as doenças. Mas olha, se eu falar que tem que ir ao topo dos Himalaias, 2 vezes até,
E se eu falar para mergulhar até o fundo do oceano, seja o que for, alguns farão. Por quê? Sabem que estão fazendo algo grande. Mas Deus pede algo simples? Vamos ver essa história. Uma certa vez havia um general de um exército do país da Síria. Ele era um homem honrável, eu estou usando o termo bíblico para ele. Um homem honrável. De forma tal que o rei gostava muito dele. Ganhou muitas guerras para aquele país, mas era da Síria um dos inimigos do povo de Israel. Mas ele tinha um certo problema, era leproso. E um certo dia, então, uma menina que ele capturou como prisioneira, levou aquela garota para ser empregada da esposa. Tem uma versão que diz assim, a pequena empregada. Amei isso, a pequena empregada. A pequena empregada disse para a senhora, esposa de Naamã, por que o meu não usa os serviços do profeta, do homem de Deus que está em Israel? Há um Deus em Israel que cura. Então, a mulher escutou e falou ao marido. O marido, porque tinha amizade com o rei, mencionou para ele, ele disse, rei, porque ele amava Naamã, vou escrever uma carta para o rei de Israel e vou falar com ele, certo? Para te curar. E enviou a carta ao rei de Israel e quando ele recebeu, ele falou assim, olha bem, esse rei da Síria procura uma ocasião para brigar comigo. Como se eu pudesse curar, ele disse. Então Eliseu ouviu isso e ele disse, por que o rei está preocupado? Envie-o a mim. Certo? Então Naamã foi, vamos ver a história. Amém? Então diz, veio pois Naamã com seus cavalos e os seus carros, com seus soldados, e parou à porta da casa de Eliseu. Descobriram recentemente a casa de Eliseu? Tem algumas fotos que tiraram. Logo quando eles descobriram, recém-descobriram, Lawrence estava comigo e alguns pastores me permitiram entrar. Não permitiu ninguém entrar. Só alguns poucos podiam entrar. O responsável me disse que podia entrar. Só você. E o meu homem da câmera, o Patrick. Patrick e eu entramos porque ele estava com a câmera para filmar. Tudo lá dentro está bem exposto até a sua cama. A cama, na verdade, era o chão que fizeram como um tipo de degrau ali onde ele dormia. Era no chão, mas não queriam que quebrassem, porque tinham recém-descobrido. Tudo estava enterrado e bem seguro, e tudo ali estava bem conservado, mas depois que escava os pássaros e tudo mais, podem tentar fazer ninhos ali, então eles cuidam muito bem. A casa de Eliseu. E eu, então, fiz isso na cama de Eliseu. Deitei na sua cama. Sabe o que aconteceu quando Eliseu já estava morto e lançaram um morto em cima dele? Tinha o poder da ressurreição, então eu deitei um pouco ali, sabe? Foi uma experiência muito maravilhosa. E Naamã parou à porta da casa de Eliseu, então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada, e ficarás purificado. Nem foi vê-lo. Mandou um mensageiro. Um grande general do exército poderoso da Síria. Em uma missão que foi dada pelo próprio rei da Síria. Eliseu disse, manda um mensageiro. Mandou um mensageiro para encontrar com Naamã, para dizer, vai e lava-te no Jordão. Vai e lava-te no Jordão 7 vezes, e a sua carne será curada. Ele era um leproso. Tua carne será curada e ficarás purificado. Ok. Quero ser muito honesto. Quem já foi a Israel? Você olhou bem quando você foi pela primeira vez até o Rio Jordão? Ok, o seu guia diz para você, vamos agora atravessar uma ponte. E olhe para a esquerda, é o Rio Jordão. Quando você olha, o rio já passou. É um rio tão pequeno, até mesmo aqui tem rios bem maiores em alguns lugares. Eu sempre ouço isso e sempre isso acontece quando vamos lá. Este é o Rio Jordão? É este mesmo? O Rio Jordão? Não é como o Mississippi? Sabe, não é como um rio grande, como o Rio Amazonas, que você vê todos os outros rios indo até ele e fica grande, enorme. Mas esse aqui? Tão humilde. Muitos eventos bíblicos aconteceram ali. Jesus foi batizado lá, mas durante a colheita ele transbordava. Durante essa época ficava perigoso, certo? E Deus abriu aquele rio para Josué passar com todos os homens. Este é o Rio Jordão. Então, vai e lava-te no Jordão 7 vezes. Olha a reação de Naamã. Porém, Naamã muito se indignou e se foi dizendo, eis que
Eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Viu que ele era dramático? Eu acho que ele fez assim, ok? Não são porventura Abana e Farpar? Esses são os dois rios da Síria, ok? Que ainda existem hoje. São chamados Abana e Farpar. Rios de Damascus. Não são melhores do que todas as águas de Israel? Orgulho, viu isso? Deus tinha que lidar com isso e por isso a instrução foi dada daquela forma. Às vezes não gostamos disso. Queremos a cura. Não gostamos das instruções. E muitas vezes as instruções nos humilham. Até recebermos a cura. Não são os rios de Damasco melhores do que as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Quase que ele perde. Por que não mergulhou 7 vezes? Quando estava lá. Por que não mergulhou nos rios de Damasco? Vá em frente. Você não mora lá? Graças a Deus por amigos. E esse é o tipo de homem que Naamã era. Tinha orgulho sim, mas era uma pessoa que podia ser tratada. O seu servo foi a ele, e o servo sabia que podia falar com ele, aconselhá-lo. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram, meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa grande, porventura não a farias? Ele queria algo grande. Me fala para fazer algo grande. Eu sou o grande general do exército da Síria. Me dá algo grande. Então, se te dissesse alguma coisa grande, não a faria? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Simples. Então ele foi e se humilhou. Foi uma figura de um tipo de humilhação espiritual e moral que passou. Então desceu. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Senhor, me dá isso. Você não quer isso? Preste atenção, quase que ele perdeu isso. Deus diz, siga as minhas instruções e ficará bem. E muitas vezes suas instruções te humilham e nós não gostamos. Ele pode dizer, vá àquele irmão e peça oração. Ah, não. Porque eu vou a ele, vou pedir o pastor Lawrence. Ele é musculoso. Aquele irmão é magro. Já pediu seu filho para orar por você? Eu já fiz isso, Justin orou por mim. Um dia desses orou de novo. Ele disse, deixa a vida te levar. Ele orou. Foi desse jeito. Ele usa a expressão homem. Tudo para ele é homem. Sabe? Deixa a vida te levar, homem. E ele diz, cuidado com o trem. Não sei o que quer dizer isso. Cuidado com o trem. Eu acho que é um dos seus brinquedos. Olha isso. Ele quase perdeu de ter sua pele restaurada como de um menino. Começar de novo. Quase perdeu isso. Ficou tão grato que ele disse, quero dar presentes. Eliseu disse, não. O dom de Deus não pode ser comprado. Não tem preço. No momento que quer colocar preço, destrói tudo. Como a história de um homem que foi encontrado anos atrás, a história é real. Ele pulava em cima do Palácio Real na Inglaterra e foi encontrado roubando um pouco de comida e algumas maçãs, eu acho. Foi pego e foi levado ao príncipe. E o príncipe disse isso. Por que faz isso? Ele disse, sabe que o homem tinha experimentado maçãs no mercado e ele não podia comprar. E nada tinha o sabor de uma maçã como a maçã do palácio. Ele disse, é muito doce. Ele roubou para dar para o seu garoto e o homem disse, sabe, eu vou pagar qualquer preço. Mas o príncipe pegou a maçã e deu a ele e disse, escute, não se pode comprar isso. Mas eu te dou. Mesmo que fosse 1.000, 10.000, seria barato. Entende? As coisas de Deus, salvação, cura, não podem ser comprados. Não pelas obras, nem pelos méritos, nem pelo nome de família, não pelas suas conquistas intelectuais, nem com o dinheiro, nada. E sabe o que aconteceu com Naamã? Se tornou um crente. Naamã se converteu e olha o que ele disse. Vamos ler isso. Vamos ver? Mais em frente. Ok, parece que não tem na tela. Ele disse, me dê 2 mulas
cheia de terra de Israel. As mulas iriam levar então de volta terra de Israel. Então, Naamã levou 2 mulas cheias de terra de Israel e disse que colocaria na sua casa para poder ajoelhar e adorar ao Deus de Israel. Disse: daqui para frente não adorarei a outro Deus. Vou adorar ao Deus de Israel. Não é incrível? Maravilhoso? Deus usa as mulheres. No livro de Juízes há uma mulher chamada Jael, ou Jaal, chamada Jael, mas é Jael, que era a mulher de um homem chamado Eber. E o que aconteceu foi que, conhece a história de Débora? E quem era o homem? Débora e Baraque. Débora foi uma mulher que Deus usou para derrotar o inimigo, certo? Liderado por um homem chamado Cícera. E Cícera era um capitão. E ele fugiu porque a batalha se apertou contra ele. Israel estava ganhando. Baraque estava ganhando. Mas quem liderou, na verdade, foi uma mulher. Débora. Débora, se seu nome é Débora, um nome lindo da palavra Devar, que é palavra, palavra de Deus, palavra. E termina com rei, para se tornar feminino. Débora, a palavra de Deus. Mas também quer dizer zangão. Então pode ser transformada em uma palavra de Deus ou... Mas escute, sabe por que zangão? Porque você sabe que a abelha, o que ela faz é que, na verdade isso é para um outro dia, para uma outra mensagem, não quero ficar distraído. Tem algo ali muito interessante sobre a palavra de Deus e a abelha. Voltando à história, ela liderou e Baraque foi até a guerra, a batalha estava sendo ganha por Israel e o chefe do exército inimigo fugiu. E fugiu para esta área onde tinha algumas pessoas, certo? E ele foi até uma tenda de uma mulher chamada Jael, ou seja, Jael, ok? E disse: por favor, eu estou me escondendo. Será que posso me refugiar aqui por um tempo? Ah, por favor, me dê um pouco de água. Água. E ela, a Bíblia diz que era muito inteligente. Ela sabia quem ele era. Não deu para enganá-la. Ela sabia que era inimigo de Israel e que era um capitão. Assim que Deus derrota Satanás, certo? Em vez de dar água, deu a ele leite. Sabe o efeito do leite? Quando está cansado? Faz o quê? Bebe leite à noite para te ajudar a dormir, certo? Te faz ficar com muito sono, ok? Em vez de água, deu a ele leite. E ele dormiu quase que imediatamente. Estava cansado e com sede. Ele dormiu. E a Bíblia diz isso. Esta mulher, esta senhora, não uma guerreira, pegou uma estaca da tenda, que era um prego bem grande, ok? E um martelo. Enquanto ele dormia, colocou na sua testa. Você precisa saber o que ele tinha feito com o povo de Israel. Como ele, sabe, decapitava e os destruía, tirava sua pele, era um homem mau. Ela pegou aquela estaca, está pronto. Se você não tem 15 anos ainda, por favor, feche os seus olhos. Eu gosto de demonstrar. Sabe de algo? Lawrence, vem aqui, vem. Será que temos algum martelo por aqui? Será que tem? Tem muitos voluntários. Pastor, olha aqui. Usa o meu sapato agora. Ok. Então, a Bíblia diz que cravou a estaca na fonte, de uma vez. E assim ele morreu. E Deus disse isso. Porque não confiou em mim. Baraque, quando disse para ir, você não confiou em mim. Deus age assim. Quando você não confia nele, não tem vitória completa. A honra não será sua. Agora a honra irá para uma mulher. Porque foi Débora quem te enviou. Ela receberá a honra pela vitória. Quando Deus falou para Israel, eu creio que em Juízes 1, para Judá a subir. Quem vai subir primeiro, eles perguntaram através do Urim Tumim. Deus disse: Judá vai subir primeiro. Sabe o que ele fez? Chamou Simeão também. Então conquistaram muitos territórios, mas não conquistaram alguns lugares porque tinham carruagem de ferro. Mas o que era isso, carruagem de ferros diante de Deus? Eu te pergunto. As carruagens de ferro do Egito não pereceram no Mar Vermelho? Deus não emperrou as suas rodas? Para dificultar para eles, a Bíblia diz que é carruagem de ferro para Deus. Mas não lutaram. Judá foi limitado na sua vitória. Por quê? Porque Deus o chamou para lutar sozinho.
mas chamou seu irmão para ter um pouquinho mais de confiança. Então não confiou completamente em Deus, não recebeu a vitória completa. Tem áreas na nossa vida que limitamos a Deus. Está ouvindo? Então a vitória veio, mas a honra foi dada a uma mulher, e naqueles dias era fora do normal. Amém? O que Deus diz a Sansão que ele não poderia fazer? 3 coisas que não podia fazer. Mas, acima de tudo, o que ele não podia? Se perdesse isso, perderia a força que fluía na sua vida. Agora, Lawrence, o que ele não podia fazer? Cortar seu cabelo. Correto? Cortar seu cabelo. Sim. Não podia tocar no defunto, mas na verdade ele fez isso e ainda continuou com poder. Era o voto do Nazireu, mas tinha um cabelo longo com 7 tranças. Ok? Escute isso. Algo sobre cabelo longo. Naqueles dias, naquela cultura especialmente. Quando você é pequeno e não pode cortar o cabelo, até mesmo meu filho com 5 anos de idade, quantas vezes cortou? Sabe? Podemos ver que Sansão tinha um cabelo longo quando era pequeno. Então, o nome, Sansão, Shinshon. E provavelmente os meninos usavam o nome feminino, Shinshona, Shinshona, para poder zombar dele. Parecia uma garota. Cabelos longos. Naquela época ninguém fazia isso. Estava no voto do Nazireu com cabelo longo. Imagina a zombaria, eu tenho esse ensinamento para os pais, de como Sansão cresceu. E muitos homens que têm problema na sua vida sexual na área de, vamos dizer, de vícios, por exemplo. Certo? Eles sempre têm um certo problema com rejeição. Especialmente pelo pai. Tira a rejeição e o vício acaba. Então, eu tive um tempo para estudar, quando na verdade eu estava em Israel com os meus pastores e Deus me disse isso. Eu estava onde Sansão morava. E eu imaginei Sansão sendo zombado. E o seu pai era muito fraco. Lembra do pai? A mãe era mais forte. Vamos morrer, vamos morrer! E ela disse, se vamos morrer, porque o anjo falou o que fazer? Com o garoto. Se morrermos, quem vai cuidar do garoto? Ele não vai nem nascer. Então a mulher tinha mais senso. Mas olha bem, o fato é este. Pais fracos ou pais ausentes vão produzir um garoto com problemas. Não tem que ser assim na casa de Deus. E isso é muito bom. Uma coisa linda na casa de Deus. Temos pais, temos irmãos mais velhos e temos exemplos. Amém? Que podem amar aqueles que não têm pais. Amém? Se estão sem pai, você pode cuidar deles. Você pode ser um exemplo para eles. E você pode dizer, hey, Deus está contigo. Amém? Você vai ser a voz para guiá-los. Outro dia falei para o meu filho, chega junto, garoto. Ele olhou e disse, pai, eu não sei o que é isso. Foi assim. Ele não podia cortar o cabelo. Não somente isso, mas ele não podia experimentar nada com uva. Voto do Nazireu. Não podia experimentar nada com uva, então? A época da colheita era algo de muita celebração. Era um momento muito alegre. E as crianças pulavam em cima das uvas e assim que eles faziam o suco, era de muita alegria. Tempo de colheita e uva e vinho são figuras de alegria. Na Bíblia. Amém? Mas ele ficava só de longe. Eu digo sempre, é quando o pai devia dizer, sabia que só as crianças pequenas fazem isso. Deixe-me mostrar como o homem age. Vamos à caça. O pai devia ter feito isso. Não despreze seu filho. Seja um exemplo para ele. Gaste tempo com ele. Dê exemplo de homem para ele. Agora escute muito bem isso, homens. Não deixe tudo para sua esposa. É fácil e conveniente, mas não vai mostrar para ele o que é ser homem. Deus não quer assim. Você é um homem. Seja um homem. Mostra para seu filho o que é ser um homem. Glória a Deus. Vamos esperar? Pregue, pastor Prince. Boa mensagem, aleluia. Amém, amém, amém. Ok. Então, isso não é desculpa para dizer, eu estou com esse problema porque não tive um pai. Esquece isso. Só estou falando do que tenho observado e tudo mais. Das pessoas que estão no mundo, mas você está na casa de Deus, o passado já passou. Tudo se fez novo. Se alguém disser para você, você está com esse problema porque você não teve um pai, isso é aceitável. Não escute isso. Rejeite isso em nome de Jesus, você é uma nova criatura em Cristo. Você tem um pai no céu que te ama, amém? Amém? Posso ouvir o amém? Glória a Deus, glória a Deus. Cabelos longos, parece com mulher. Sua fraqueza era onde a força fluía.
Ele devia acreditar nisso, e o seu cabelo era para lembrá-lo. Certo que ele era fraco nele mesmo, mas se tornou o homem mais forte em Israel. Quando chegou a hora, libertou a Israel. Amém? Infelizmente, ele contou a Dalila o segredo. E antes do diabo te enfraquecer, vai enfraquecer a sua própria consciência da sua fraqueza. Ele tem que enfraquecer isso. Ele vai te fortalecer para você colocar os seus olhos nos seus talentos e dons e tudo mais. Ele não vai te permitir olhar para as suas fraquezas e tudo mais. Mas na verdade não é só olhar as fraquezas, mas olhar para as fraquezas e olhar para o Senhor. Sempre se lembrando que você vem com a fraqueza e ele vem com a força. Juntos se torna uma explosão. Há poder, certo? Não é eu estou cheio disso, estou cheio daquilo. Onde está o poder, Senhor? Eu estou cheio disso. Não é assim. Mas estar consciente, sim, eu sou fraco, não posso, mas ele pode. Até Jesus disse, o filho não pode fazer nada a não ser aquilo que vê o pai fazer. Então, é ser consciente da sua fraqueza, mas não ficar se lamentando, mas depender do Senhor. Mas nunca perder isso. Às vezes os pregadores da fé, eles dizem, somos fortes, somos fortes, somos fortes. Sim, somos fortes no Senhor. É no Senhor. Não sou nada sem Ele. Às vezes eu me pego como que caindo em uma murmuração e negativismo e eu volto ao Senhor e digo, Senhor, Tu és minha justiça, Tu és minha santidade. É o Senhor. Saiba que se você for cortado da videira, não dá fruto. Não podemos fazer nada. Nada. Amém? Posso ouvir um amém? Então, nós vamos terminar dizendo um pouco mais sobre Sansão. Ele tinha que estar consciente no momento que ele colocou a sua fé na sua força. Ele disse, me levantarei. Não tem nada a ver com isso, Sansão. Eu me levantarei, ele disse, quando Dalila falou, os inimigos estão aqui. Me levantarei. Ah! A força se foi. Não era nunca a sua força ou talento, mas era o tempo todo a noção da fraqueza que permitiu Deus manifestar sua força. E o diabo não quer isso para você. Ele quer assim, viu? Viu como ele falou com você agora? Não sabe quem você é, viu? Ah, quem você pensa que eu sou? Você sabe quem eu sou? Consciência orgulhosa. E muitas pessoas não têm noção da sua fraqueza. Alguém disse, Pastor Prince, alguém falou isso de você. O que ele disse? Falou isso, isso, isso. Ah, obrigado. Não falaram tudo. Pastor Prince, você é isso, isso, isso. Você está certo? Eu sou pior. E você também. Essa é a verdade para todos nós. Menos para ele. Amém? É difícil derrubar quem está embaixo. Muitas vezes achamos que não somos orgulhosos até alguma coisa acontecer. Uau, viu? Sabe? Algo bem simples. Talvez uma pessoa que falou alguma coisa para você uma certa vez e foi muito grosso e foi duro e nós achamos que não merecemos. Mas vamos terminar agora. Olha isso, Isaías 64. É o que queremos dizer a Deus. Ah, Deus, se fendesse os céus e descesses e os montes se escoassem de diante da tua face, como fogo abrasador de fundição, fogo que faz ferver as águas, para fazeres o teu nome notório aos teus adversários. E assim as nações tremessem na tua presença, que as montanhas derretam como cera na tua presença, que as nações estremeçam. Um dia ele vai voltar dessa forma. Mas por enquanto, é a época da graça. Ele ensinou uma lição para Elias. Elias fez descer fogo do céu e todo o povo clamou. O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. A nação se converteu, mas não houve um avivamento genuíno. Mas voltaram às práticas antigas. Aquela mulher, uma mulher má, Jezabel, continuava no trono. E Elias correu até chegar no Horebe, Monte Sinai. E lá, ele disse frustrado, Senhor, eu sou o único que fiquei. E o Senhor disse, Ei, eu ainda tenho 7.000 que você não conhece. Então, antes de dizermos assim, eu sou o único, Deus tem pessoas além de nós. Isso tirou seu orgulho. Eu tenho 7.000. Eu já vou terminar. Ouça. Então veio um terremoto. Vou terminar. E nós vamos ler. Mas antes de ler, olha bem isso. Houve um terremoto, houve um vento,
Mas o Senhor não estava no vento. Ele não estava ali. E veio um terremoto, a montanha tremeu, mas Deus não estava no terremoto. Depois veio um fogo, mas Deus não estava no fogo. Tudo isso eram demonstrações do poder de Deus no Antigo Testamento, certo? Ele mesmo fez fogo descer do céu. Mas toda essa demonstração não foi capaz de humilhar o seu coração. Sabe o que fez? Depois dessa demonstração de 3 coisas, o vento, o terremoto, o fogo, a Bíblia fala de uma voz suave. A graça. A graça é o que quebranta o coração mais duro. Uma voz suave quebra os ossos. Graça. Sabe o que foi? Jesus desceu. Ele desceu, mas sem espetáculo. Ele veio até nós. E veio como? Como um bebê. Ele veio à cidade mais humilde e morreu uma morte terrível. A Bíblia diz, Cristo crucificado, para o judeu que pede um sinal, um milagre, é loucura. Desculpa, na verdade era fraqueza. Mas para o grego que buscava sabedoria, conhecimento, a cruz era loucura. Mas a Bíblia diz, a fraqueza de Deus é mais forte do que o homem. A loucura de Deus é mais sábia do que o homem. Para nós que cremos, Cristo crucificado é a sabedoria de Deus e o poder de Deus. Está me ouvindo? A graça veio. É a graça que muda os corações. Toda aparência externa não muda nada. Continua dizendo, vamos em frente, certo? E diz, desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. E isso foi citado por Paulo. Quero terminar com isso. Vamos ver o que Paulo disse em 1 Coríntios, vamos olhar. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem. São as que Deus preparou para os que o amam. Viu como o Espírito Santo mudou as palavras? Olha lado a lado. Que trabalha para aqueles que nele esperam, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Sabe por que não tem mais a palavra espera? Falamos de esperar no Senhor, é uma boa expressão, também uso isso. Eu tenho que esperar no Senhor por isso. Eu entendo essa expressão, mas no Novo Testamento não se encontra ensinamento sobre esperar pelo Senhor. Tem muito isso no Antigo Testamento. Sabe por quê? Tudo já foi dado. É questão de tomar posse. Gastar tempo em oração é esperar pelo Senhor. Mas na verdade, o que está fazendo é que você gasta tempo com o Senhor sabendo que Ele já te deu todas as coisas. E você precisa discernir, até na oração. Amém? É completamente diferente. As bênçãos vieram. E todo o povo diga, agora, olha a cruz. Porque é o poder de Deus. Cristo crucificado é o poder de Deus, a Bíblia diz. Por quê? Quando o mundo ouve isso, que poder? Eu vejo um homem morrer sem ajuda nenhuma lá na cruz. É o poder de Deus porque lá o maior inimigo do homem foi esmagado. Lá a lei de Deus foi executada. A lei diz que a alma que pecar deve morrer. Ali está a morte de um inocente. Não só inocente, não era só inocente, mas era santo. O justo morrendo pelo injusto. Inocente quer dizer que não tinha conhecimento do mal. Jesus tinha. Ele sabia. Mas não pecou. Ele não podia pecar. E ele não pecou. Olha para a cruz. Lá, o último rugido de Satanás foi silenciado. Lá, a justiça foi aplicada. Mas por que é a sabedoria de Deus, pastor Prince? Quando o homem olha para a cruz, o que ele diz? Tudo está perdido. Acabou. Os discípulos disseram, acabou, é o fim. Certo? Mas naquela cruz, tudo foi conquistado. Até 120% mais. Muito mais do que aquilo que Adão tinha perdido. Então, nós pregamos Cristo crucificado. O poder de Deus. E a sabedoria de Deus. Amém, igreja? Não fique desencorajado com sua fraqueza. Se você é gago e não sabe falar e não pensa que você é mais bonita do que a sua irmã, tem mais talento do que o seu irmão, você não acha que você recebe muitos comentários na mídia social, nada disso importa. O favor está sobre o pequeno, o menor, o insignificante. Certo? Quando chegar a Santa Ceia, não despreze o pequeno pedaço de pão.
Até a migalha que cai da mesa do Senhor pode expulsar um demônio. Amém? Graças a Deus. Quando é fraco, é pequeno, insignificante, tenha olhos para ver. Amém? Talvez está tentando orar, pedindo força para sua fraqueza, certo? Mas não é assim. Dizendo, Senhor, tira isso de mim, tira essa fraqueza de mim. Deus diz, não, é aí que está a sua força. Eu não estou falando de doenças aqui, mas às vezes até na enfermidade, podemos receber a manifestação de Deus e podemos aprender a ser humildes e caminhar no caminho de Deus. Amém? Posso ouvir um amém? O mundo diz, não vá para a igreja. Você precisa descansar, dormir um pouco mais. Por que ir para a igreja? Ir para a igreja, ouvir uma palavra, alguém pregando. Pela loucura, isso agradou a Deus, pela loucura da pregação. Assozou a salvar, curar e libertar. Algo simples como ir à igreja no domingo. E as estatísticas já mostraram que quem vai para a igreja vive mais. Quem frequenta a igreja no domingo vive mais. Alguns de vocês já leram isso, certo? Em muitos jornais e até mesmo nas revistas, certo? Fizeram um estudo e quem vai para a igreja vive mais. Explica isso. Não tem como. Coisa simples. Algo simples. Santa Ceia, coisa simples. Simples não quer dizer barato. É tão caro. Não tem preço. Amém? Curve a cabeça, feche os seus olhos neste lugar. Talvez, amigo, você está dizendo, bem, você não entende, minha vida é uma bagunça. Eu tomei esse remédio de prescrição e agora não consigo parar de tomar. Por falar nisso, quando Naamã disse, não são Arbana e Parfar os rios de Damasco melhores? Se estudar a palavra Arbana, quer dizer de pedra. É para aqueles que dependem da lei para receber a cura. Dependem da obediência para a cura. A palavra Arbana também é da palavra Armana. E hoje, em Damasco é conhecido como Armana. Armana também é a palavra para suporte financeiro. Talvez você está confiando no dinheiro. Os rios do mundo de Damasco. E a palavra Farpar, o outro rio, é a palavra para frutificar, mas de forma rápida, frutificar. Já viu que alguns tomam um remédio para dormir? Funciona rapidamente. Mas logo, logo está viciado. O caminho do mundo é para resultado rápido. Não estou zombando da medicina, mas estou te falando. Tenha cuidado. Aquilo que é do mundo, podemos usar com sabedoria. Mas como eu já disse, um remédio para dormir pode ajudar, mas pode também te viciar. E não consegue viver sem isso. Tem que usar mais, sempre usar mais e mais. São as águas de Damasco, os rios, chamados Parfá. Resultado? Rápido, mas não é permanente. O que Deus quer te dar é algo permanente. Pode começar devagar. Talvez você pode até acordar à noite e fica a noite acordado. Mas fala para Deus, Senhor, se o diabo me acordar, eu vou buscar a tua face. Vou meditar na tua palavra. Amém? Aquelas 3 horas que você vai dormir vão ser melhores do que os caminhos do mundo. Está ouvindo, igreja? Talvez tome remédio para ansiedade. Tome cuidado para parar. Eu não estou pregando sobre remédio, mas estou te falando que há uma palavra de Deus que vai te libertar. Se você toma isso, seja qual for o medicamento, Deus quer te libertar. Graças a Deus por doutores, graças a Deus pelos medicamentos que temos. Mas saiba que os medicamentos não são a resposta. A resposta é que você não tome medicamento. Estou certo? Amém? Mas se precisar, use. Mas não fique viciado. Se está usando por muito tempo, algo que os médicos falaram que deve tomar, confie em Deus para libertar. Confie em Deus para não tomar isso a vida toda. Eu sei que em alguns casos você deve continuar tomando. Não jogue fora isso, certo? Não faça isso. Estou falando da vontade de Deus, dos caminhos do Senhor. Amém. Amém. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Se esse é você, onde você estiver, faça essa oração de coração. Comigo, com todos nós aqui.
Sabe o que vai acontecer? O maior milagre de todos. Pastor, com uma simples oração? Sim. E o maior milagre, o milagre do novo nascimento, da salvação vai acontecer com você. Certo? Repita após mim. Pai Celestial, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu na cruz pelos meus pecados, que carregou o meu julgamento. Tu ressuscitaste dos mortos para que eu fosse justificado nele. Obrigado, Pai. Jesus Cristo é o meu Senhor e meu Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Você é agora um filho de Deus, nasceu de novo, você é uma nova criatura em Cristo, as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. E todo o povo diga, amém, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Quero pedir para que todos fiquem em pé. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Não é bom estar na casa do Senhor? Creio que algo está acontecendo no seu corpo que não tinha acontecido antes. Algo está acontecendo no seu casamento. Algo acontecendo na sua mente. Algo acontecendo em toda a sua vida. Eu creio nisso de todo o coração. Amém? Levante as suas mãos aqui neste lugar. Que nesta semana o Senhor abençoe e te faça prosperar. Que o Senhor endireite os caminhos tortos. Que Ele faça que todo o vale e os que são humildes sejam exaltados e todas as montanhas sejam abatidas, para andares reto. Que o Senhor te abençoe com as bênçãos de Abraão. Que o Senhor te abençoe e te guarde, te proteja e te livre de todo o mal, perigo, enfermidade, infecções e até da morte. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e que o seu rosto reflita esse brilho e a glória do Senhor. Que o Senhor conceda a você e a toda a sua família, aos seus amados e pequenos, sua shalom, paz. Em nome de Jesus. Amém. Amo vocês. Amém, já terminamos. E não se esqueça, viva uma boa vida, igreja. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.